apresentasse o mesmo plano de aula para a turma do terceiro ano, visto que há um déficit, pelo menos lá, né, no colégio onde eu participei, de operações com operações básicas da matemática, operações com números inteiros, operações de divisibilidade, multiplicação, soma, subtração. Isso acarreta que há um pouco de atraso no conteúdo. Então, o mesmo plano de aula que eu ministrei para a turma do nono ano, no dia 7 e no dia 9, tem no meu relatório, ele me pediu para que eu replicasse na turma do terceiro ano, que foi no dia 17. Então, por isso meu trabalho ficou com um plano de aula para as duas turmas, a pedido do professor da escola, da disciplina. Obrigado pela contribuição, Tiago. E, continuando, sequência didática pode ser resumida como um planejamento dividido em etapas. A sequência didática, por ser uma ferramenta de uso exclusivo do professor, aborda, sobretudo, habilidades elencadas em que o aluno precisa atingir no decorrer de sua jornada acadêmica. Essas habilidades estão contidas na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e, de forma regional, nos currículos do Estado de cada localidade do Brasil. Ainda, a sequência didática conta com a escolha dos objetos de conhecimento, das metodologias utilizadas, procedimentos, produtos educacionais, que também são, pode passar por gentileza, que também são as estratégias pedagógicas, as ferramentas, o escopo utilizado diariamente no professor para que o aluno possa atingir essas habilidades. Alguns exemplos de produtos educacionais mais utilizados são as videoaulas, porque há um suporte pedagógico quando há essa disparidade metodológica entre o professor regente de sala de aula e o suporte encontrado na internet, além da elaboração de questionários, elaboração de tabelas, que fazem com que o aluno esteja na qualidade de protagonista e, dessa forma, ele possa se apropriar de forma qualitativa sobre o produto qual está sendo culminado, e não menos importante, as habilidades atingidas. Assim, a sequência didática busca sistematizar a aula de modo com que o aluno também tenha uma rotina escolar e uma rotina sequenciada, como o nome já diz, para que possa atingir determinadas habilidades que são importantes dentro e fora do contexto escolar. Pode passar. Então, aqui a gente tem um dos registros feitos por mim, sou a discente Natália Carneiro. Foram alunos do ensino médio do primeiro ano da escola de referência, quando foi aplicados os questionários e passados os vídeos na sala. Então, foi registrada apenas as fotos tiradas dos alunos. Posteriormente, a gente vai mostrar um pouco mais de fotos tiradas tanto do ensino médio quanto do fundamental. Como forma de sintetizar a experiência do nosso grupo, foi feito um texto onde foi um compilado, né, da experiência de cada um. A partir das práticas pedagógicas que a gente realizou, foi possível entender que essa experiência varia, depende da instituição, do programa, como o Tiago falou no início, a estrutura da escola também colabora bastante para que o aluno tenha uma aprendizagem melhor ou não. Então, geralmente envolve uma combinação de observação em sala de aula, da participação no ensino e a reflexão sobre a prática pedagógica em si. Então, durante essa prática, nós acadêmicos, né, tivemos a oportunidade de observar as aulas dos professores, o modo que eles abordavam os assuntos, né? Observou-se também os diferentes métodos, as estratégias que eles utilizavam, como, por exemplo, um colégio que apenas tem aula pela manhã ou só pela tarde, e também colégios que
aplicam o sistema de integral, que dão aula pela manhã e à tarde, então essas dinâmicas tendem a ser diferentes dos outros colégios. As estratégias tendem a ser diferentes, como o Tiago também falou. Então, a interação de professor-aluno também pode ser observada tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. A gente pode ter e tem uma grande diferença. Pode-se também acompanhar a preparação de aulas, como a experiência de Cláudio e de Tiago, a gente também sabe que há uma preparação de aulas tanto pelo professor que ele vê que pode ser aplicado em ambas as turmas, ou elaborar uma sequência didática diferente, até mesmo para a mesma parte de ensino fundamental, no caso do ensino de anos finais, foi elaborado dois planos de aula, né? Com a supervisão do professor, a gente pode ministrar as aulas, isso foi vivenciado por nós, mesmo tendo a regência em aula, né, os professores acompanhavam para que a gente pudesse ter essa vivência em sala de aula e ser acompanhado por um profissional. Então, ele acompanhava e a gente realmente tinha a responsabilidade de dar a aula aos alunos. A gente conclui a nossa prática podendo afirmar que a experiência proporciona, sim, uma oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos que a gente tem durante a nossa formação, né? A prática de sala de aula é totalmente diferente da teoria, então a gente tem que se adaptar às estratégias, procurar métodos diferentes, teorias, aplicar essas teorias de forma diferente, né? De acordo com a turma, a gente vê o desenvolvimento da turma. Pode ser que um plano de aula para uma turma seja totalmente diferente para a forma de aplicar em outra turma, e assim a gente vai se adaptando. Então, no mais, a prática pedagógica, ela é uma fase de crescimento profissional, ela serve como, de fato, a atuação da gente enquanto acadêmico, né, desenvolver a identidade como educador, aprender a lidar com os desafios de uma sala de aula e também ganhar confiança nessa habilidade de ensinar. Essa experiência prática é fundamental, nós concordamos que realmente é fundamental para a formação do professor de matemática, que somos futuros professores de matemática, e proporciona realmente um ambiente real de aprendizado, porque ver tudo na teoria é totalmente diferente na prática. Então, vivenciar a regência e a observação das salas de aula são bem importantes. Aqui a gente tem algumas fotos da estrutura do colégio, por exemplo, esse foi um colégio de ensino médio de sistema integral, que é dito como escola de referência em ensino médio, João Cavalcante Petrebu, da cidade de Carpina, aqui em Pernambuco. Eles têm o sistema de integral, ou seja, manhã e tarde, para os ensinos do primeiro ano, segundo e terceiro ano do ensino médio. Aqui são as fotos do pátio, a estrutura do colégio é, assim, boa até certo ponto, né? A gente sabe que sempre tem umas, umas restrições, né? Não tem, por exemplo, na foto da turma, a gente vê que é uma turma bem cheia, não temos ar-condicionado, provavelmente faz calor na sala. Então, isso dificulta, visto que é uma escola de referência e de sistema integral. Aqui são fotos do colégio do ensino fundamental, a Escola Municipal Pio X, aqui também de Carpina. Que a gente pode ver, esse daqui foi uma foto da observação da aula do professor que ministrou, né, o professor regente. Dá para ver que a estrutura do colégio municipal é um pouco melhor. No caso dessa sala, a gente vê que tem o ar-condicionado, as bancas estão um pouco menos amontoadas quanto no outro colégio. Em seguida, os próximos os alunos que fazem parte do grupo vão falar também um pouco da escola que eles atuaram. Continuando, né, essa escola José de Lima Júnior, encontra-se aqui também no município de Carpina, do estado de Pernambuco, né, onde eu pude fazer minha prática pedagógica.
né? E note-se que, em relação à infraestrutura de pátio, de quadra, dessa questão da parte mais de lazer, é boa, né? Mas a parte fundamental, que é os espaços de realização de atividades, laboratórios, bibliotecas e salas de aula em si, deixam a desejar, né, pela quantidade de aluno por área, e isso, como eu falei anteriormente, né, causa um impacto negativo, né, no processo de aprendizagem, pelos motivos que eu já falei. Então, essa escola encontra-se aqui, nela foi ministrado, né, minha prática com a turma do 9º ano, né, a última turma do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, né. Então, pode passar e Claudio dar sequência com a dica. Por conseguinte, os registros fotográficos evidenciam parte da estrutura do Educandário Pequeno Aprendiz, que é uma escola da rede privada do município de Floresta, né? Vale destacar que a escola busca pelo aperfeiçoamento, pelas adaptações, pelas aprimorações às estruturas, às necessidades, ao que está previsto pelo MEC, pela LDB e as outras instâncias maiores da educação. Os registros também evidenciam a socio-interação entre os alunos, essa busca pela troca de conhecimentos, a socioafetividade, que é uma das competências presentes na BNCC. A escola em si desenvolve a pedagogia de projetos, em que coloca o aluno para estar como protagonista à frente da construção do seu conhecimento. Nesse sentido, a escola também prevê a seguridade para as turmas de educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. E os trabalhos registrados, evidenciados, foram realizados nas turmas de 8º e 9º ano do ensino fundamental nos anos finais. Certo. E por final, a gente vai acrescentar o link da socialização que fizemos. Agradecemos a todos por assistir, né, nosso trabalho. Foi uma experiência muito gratificante e enriquecedora para todos, eu tenho certeza, tanto pela prática quanto a vivência, né, em sala de aula. E é isso, todos do nosso grupo agradecemos. Obrigada. Muito obrigado, minha gente. Obrigado.